Bom dia, boa tarde, né, minha galera? Boa tarde, que eu tô gravando aqui por 11h50, porra, já quase meio-dia. 21 de março de 2024, quinta-feira. Vamos trocar aquela ideia. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve nos meus outros canais também. Cara, está com quase, assim, faltam 500 inscritos pra gente bater 100 mil no nosso outro canal. Vamos focar nesse? Eu vou colocar aqui na descrição para você se inscrever. Se inscreva nos meus 3 canais, mas especificamente, cara, eu vou pedir essa moral nesse aqui, tá legal? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre Taça Rio. A gente tem as datas marcadas, né, dos jogos do Botafogo na Taça Rio, na decisão contra o Boa Vista. Partidas remarcadas, na verdade, né? A Ferg teve essa bondade aí com o Botafogo para fazer a partida acontecer numa data, né, cara, que não cruzasse com a Libertadores, não fizesse o Botafogo ter de jogar ali entre um jogo da Libertadores e outro. E o Botafogo vai ter uma semana cheia para se preparar para os jogos contra o Junior Barranquilla, né? E também depois, principalmente contra a LDU, para um jogo na altitude, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre treinador e vamos falar também a respeito da situação envolvendo lesionados, tá legal? A gente começa com essa situação da Taça Rio, tá? Taça Rio remarcada, a gente tem aí os jogos aconteceriam no domingo, daqui 10 dias, dia 31 de março, e aconteceria o outro jogo no dia 7, né? No fim de semana, no dia 6 com o dia 7, ou seja, o segundo jogo da final da Taça Rio aconteceria entre as partidas do Botafogo na Libertadores. O Botafogo joga contra o Junior Barranquilla no dia 3 de abril, jogaria dia 7 de abril contra o Boa Vista, e no dia 10 de abril, 3 dias depois, estaria em Quito para jogar contra a LDU. O Botafogo foi lá, solicitou o Boa Vista, solicitou a Ferg, conversou com todo mundo, e aí a gente teve as finais antecipadas. O primeiro jogo da final acontece exatamente daqui uma semana, tá? Daqui uma semana a gente vai ter o primeiro jogo da final, dia 27 de março, Botafogo e Boa Vista, óbvio, no Alcir Resende, tá? Lá em Bacaxá, em Saquarema, jogo às 7h30 da noite. 3 dias depois, dia 30, o Botafogo vai jogar, na verdade no domingo, né, dia 31 de março, são 4 dias depois, o Botafogo enfrenta o Boa Vista no segundo jogo da final, aí sim, no estádio Newton Santos, tá certo? Portanto, daqui uma semana teremos esse jogo da Taça Rio, daqui 10 dias teremos o segundo jogo, e aí o Botafogo vai enfrentar o Junior Barranquilla, dia 3, e depois vai ter uma semana cheia para se preparar para o jogo contra a LDU em Quito, um jogo que tem logística complicada, um jogo que é na altitude, um jogo que é em Quito, porra, que é uma cidade complicada também. Então, assim, cara, melhor notícia, né? Parabéns à Ferg pelo bom senso, a gente critica quando tem que criticar na maioria das vezes, mas elogia também. E agradecimentos também ao Boa Vista pelo bom senso também, tá? Bom, vamos lá, pessoal, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Então, eu quero falar aqui um pouco com vocês agora sobre lesionados, né? A gente tem os jogadores que estavam no departamento médico voltando. A gente viu o Rafael relacionado na última partida. É um atleta que volta a estar apto para brigar ali. A gente viu o Patrick de Paula entrando numa transição mais avançada. Patrick de Paula que se lesionou gravemente há 13 meses. A lesão dele vai fazer 13 meses agora na próxima segunda-feira. Domingo, a gente já tem o Patrick, o aniversário de 13 meses, né? Da lesão do Patrick de Paula, o mêsversário, né? É uma lesão muito grave, que ele não teve só uma lesão de ruptura do ligamento cruzado, né? Foram 3 lesões diferentes no mesmo joelho. Então, assim, é um cara que ainda vai demorar um pouco mais, mas ele já está evoluindo para uma fase importante. E temos 2 jogadores retornando a ponto de já estarem disponíveis para os jogos até da Taça Rio, se for necessário. Eu acho que no primeiro jogo não precisa. Segundo jogo, que é no Rio de Janeiro, já dá para colocar no banco pelo menos. Jefinho, ponta esquerda, e Luiz Henrique, ponta direita. A situação do John é a única que eu não sei como é que tá. Inclusive, acaba se confirmando a minha apuração que foi feita há um mês, né, mais ou menos, quando os 3 se lesionaram, que eu falei que a situação do John era a mais grave de todas. Então, assim, acaba que realmente é isso, né? Então, portanto, a gente vai ter aí essa disputa entre o Gatito, o Raul,
né? E a gente está tendo aí essa situação aí do Jefinho podendo voltar, do Luiz Henrique podendo voltar. É uma dor de cabeça importante para quem quer que seja o técnico em um curto período de tempo, porque vai ter aí a situação, a disputa entre o Luiz Henrique e o Júnior Santos, né, que está voando, enfim. Boas dores de cabeça. Falando em treinador, o Botafogo completou um mês exato sem técnico, tá legal? Há exatamente 4 semanas, o Botafogo demitia Thiago Nunes. Eu estava, inclusive, nesse momento que eu estou gravando aqui para vocês, eu estava no avião quando surgiu, né, saiu a nota oficial do Botafogo demitindo o Thiago Nunes na noite, no dia seguinte da derrota, do empate do Botafogo contra o Aurora lá na Bolívia. Eu que estava lá na Bolívia acompanhando esse jogo, e o Botafogo acabou sendo, um empate, né, com sabor de derrota. A gente viu tudo que estava acontecendo com o Thiago Nunes, então, enfim, acabou sendo demitido. E já são 4 semanas que o Fábio Matias comanda o Botafogo interinamente, envolvendo partidas do Campeonato Carioca e da Libertadores, da pré-Libertadores. O cara tá invicto, né? Simplesmente. Inclusive, o único resultado que ele teve que não foi uma vitória foi o empate contra o Bragantino, em 1-1, que no agregado fez o Botafogo se classificar. Eu acho que isso atesta muito, né, também o mérito do próprio Fábio Matias, por ter pego esse time precisando de uma vitória contra a Aurora, goleou. Precisando de uma classificação contra o pior adversário possível para se pegar na pré-Libertadores, que era o Bragantino. Se você pegar todos os adversários possíveis na pré-Libertadores, o mais difícil era o Bragantino. O Botafogo pegou o Bragantino e se classificou. Sem Luiz Henrique, sem Jefinho, sem John, né? Então, atestando não só o trabalho do Fábio, mas também a força do elenco do Botafogo, sabe? O Botafogo conseguiu essa classificação, está aí 4 semanas sem um treinador, e aí começa a se ter uma discussão, porque o Botafogo não me parece ainda próximo de contratar um técnico, tá? A informação que eu tenho é que o Botafogo ele tem os seus nomes preferidos, como é o caso do Pedro Martins, como é o caso do Carvalhal, tá? Tem alguns treinadores espanhóis, né, que são muito ventilados também. Mas ainda não existe uma coisa do jeito que a gente tinha, por exemplo, quando o Botafogo contratou o Luiz Castro. Caramba, ele quer vir pra cá, falta uma liberação, mas ele vai vir. O cara tá decidido. Não, a gente não tem isso ainda. Faltam 2 semanas pro primeiro jogo da Copa Libertadores. Falta 1 semana pro primeiro desafio do Botafogo após a data FIFA. E o Botafogo ainda não tem um treinador. O que eu acharia interessante era o técnico, logo assim que o jogo do Bragantino acabasse, Botafogo e Bragantino, em Bragança Paulista, Botafogo classificado, 2 dias depois, o treinador tá lá já, vestido de colete, treinando o time e aproveitando a pausa da data FIFA para treinar e tudo mais, e não é o que está acontecendo. O elenco retorna de folga nesta sexta-feira. A gente está vendo, os jogadores tiveram uma folga aí de 4 dias, o elenco retorna de folga nesta sexta, dia 22, e certamente não vai ter o técnico efetivo, né? Nessa sexta-feira. Continua sendo o Fábio Matias, repito, eu até em respeito ao Fábio, ao trabalho, ao profissional, à pessoa, eu coloquei aqui, deixei muito claro, o Botafogo está 1 mês sem técnico efetivo. O Botafogo não está 1 mês sem treinador, né? Inclusive, com méritos desse treinador interino que aí está, o Botafogo passou para a Libertadores. Eu sou um cara que eu acho que é muito importante o Botafogo contratar um novo técnico, tá? Acho muito importante. Mas assim, chegou num ponto que o Botafogo está demorando demais. E aí bate com uma informação que eu tenho. Que o John Textor, ele quer esse treinador específico, ele quer esse treinador que se encaixe no modelo, no projeto, e que se não for esse treinador nesse modelo, ele não vai trazer qualquer um. Ele não vai dar um tiro no escuro, vamos trazer um Mano Menezes, vamos trazer um... Não vai acontecer isso. Então, a situação ela é basicamente essa, certo? O Botafogo ele quer o técnico. Enquanto não for esse técnico, o Botafogo vai manter o Fábio Matias. E pode ser que vá com o Fábio Matias para a própria Libertadores não efetivado, mas como interino ainda, tá? Enfim, uma situação até parecida com a do técnico do Atlético Paranaense, né, que era o Wesley no ano passado. O Paulo Turra foi embora, ele foi ficando, ele ficou até o final, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Um abraço, tamo junto e fui.